Fala, galera da UPA e demais que estão assistindo esse vídeo que não fazem parte da UPA, né? A UPA é a União Presbiteriana de Adolescentes da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. E hoje a nossa programação chama Próxima Pergunta. É o terceiro programa dessa série que nós estamos fazendo. Ano passado fizemos dois, um sobre aborto, outro sobre namoro, e agora o tema é filmes e seriados. Só que antes de começarmos a falar do assunto, olha, eu vou fazer você que está me assistindo aí 3 desafios. Primeiro desafio, ir lá no Instagram e seguir a UPA PIPG, caso você não siga. Segundo desafio é me seguir lá também no Instagram, @derock, você me encontra lá. E o terceiro desafio é, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, curta aí esse vídeo e também compartilhe com outras pessoas que você queira se informar ou queira informá-los sobre esse assunto que iremos tratar hoje aqui, beleza? Como é que funciona o Próxima Pergunta? Nós abrimos caixinhas de perguntas lá no Instagram da UPA, vocês mandaram as perguntas, outras perguntas vieram direto para o meu WhatsApp, e agora então nós fizemos uma coletânea daquelas que são as mais importantes e iremos então trazer as respostas para vocês, beleza? Vamos então para a primeira pergunta da noite. Qual que é a primeira pergunta do programa de hoje? Como você definiria um filme ou seriado? Olha só, filmes e seriados estão na esfera criacional da arte. E, vamos dizer assim, como um desenvolvimento cultural artístico tem como intenção principal estimular e desafiar noções preconcebidas que nós temos da realidade. Então, um filme ou seriado é uma tentativa humana de contar uma história através da arte. Então, é uma sequência de imagens em movimento, né, que contém som, que contém um enredo, tudo isso bem sincronizado, que conta uma história na tentativa de encantar o espectador. Então, o filme ele tem como objetivo não apenas passar para quem está assistindo uma noção preconcebida da realidade, como também encantar, gerar emoções, reações daqueles que estão assistindo. Nessa história que o filme passa, ou o seriado passa, inconscientemente, os homens dão demonstrações da perversidade da queda, bem como também um anseio por redenção. Então, o filme, eu digo para você que é uma boa demonstração de como que os homens conseguem, através da arte, contar histórias para encantar e entreter os seus espectadores. Vamos para a próxima pergunta? A segunda pergunta que vocês mandaram para nós é essa aí. Nos filmes e seriados, os filmes e seriados são importantes? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, porque filmes e seriados são importantes por conta do seu objetivo. Seu objetivo é contar histórias, né? Então, eles são feitos para dialogarem com a nossa vida como um todo. Então, filmes e seriados, como uma narração de história, isso é importante falar, tem substituído a filosofia, a teologia, a ciência, como a maior fonte de informação sobre o significado da vida. Só para você ter uma ideia, através das histórias contadas nos filmes e seriados que nós assistimos, muitas pessoas hoje estão deixando de lado a filosofia, teologia, ciência e outros tipos de narrativas que contam o significado da vida, por exemplo, e estão abraçando aquilo que tem sido contado através dos filmes, e através disso muitas pessoas estão organizando suas vidas e tentando colocar, vamos dizer assim, ordem no caos aí de sua existência. Só para você ter uma ideia, o George Lucas, o criador de Star Wars, disse que sua motivação em trabalhar no cinema é ser um contador de histórias. E aí abro aspas aqui para o que ele disse. Estou tentando descobrir o que nós somos, o que a vida é e quais algumas das verdades que estão sob a superfície. Então eu creio que filmes são importantes para o nosso desfrute, quando bem utilizados, claro, bem como os filmes nos fazem enxergar facetas da vida humana que de outra forma nós não conseguiríamos visualizar. Então, através dos filmes, nós conseguimos visualizar de forma prática o quão depravado é esse mundo e o quanto nós precisamos de Cristo. Então eu creio que assim, por trás dos filmes, o que nós vamos ver é sempre essa dinâmica de mostrando o quão perverso o homem é, mas o quanto de anseio existe por um aspecto redentivo. Então, além disso, temos que entender também que os filmes é uma maneira poderosa de comunicar realidades espirituais,
bem e mal, verdade e mentira. Então eu creio que os filmes são importantes sim. Filmes e seriados são importantes não só para o aspecto artístico, mas também por aquilo que eles conseguem acrescentar a nós cristãos e a nós seres humanos de um modo geral. Próxima pergunta, vamos lá. Vocês mandaram aí, pastor, posso assistir filmes e seriados de todos os gêneros? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, se essa é a sua dúvida, eu respondo com um não. Porque, vamos pegar 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Dito, vou citar para você outro texto. 1 Coríntios 10, 31. Fazei todas as coisas para a glória de Deus. Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer quando estamos assistindo um filme. Assistir esse filme vai me fazer glorificar a Deus? Então, assistir um filme cujo gênero é totalmente degradante ou pecaminoso, poderia levar você como espectador a glorificar ainda mais a Deus? Acredito que não. Então, por exemplo, o gênero pornográfico ou filmes de terror em que exploram a destruição de corpos humanos é uma racionalização daquilo que é pecado. E aí, como cristão, obviamente que você não faz bem para a sua vida espiritual participar como espectador disso. Não apenas como espectador, mas como consumidor daquilo que está sendo apresentado. Porque quando nós sentamos na tela para assistir um filme ou seriado, nós não apenas somos espectadores, nós somos consumidores daquele material que tem sido transmitido a nós. E outra coisa, esse tipo de gênero de filme ruim, né, gênero como nós estamos aqui, pornográfico, terror que explora e muito, né, a questão do ocultismo, entre outras coisas, eles passam para nós, eles existem porque existe um público para consumir. Então, se não existisse um público que gostasse desse tipo de gênero pecaminoso, não existiria uma fábrica para gerá-los. Então, quando você senta para assistir um filme desse, você não é apenas espectador, você é um consumidor e, mais do que isso, ao consumir esse filme, você está estimulando a indústria cinematográfica a continuar produzindo esse tipo de filme, esse tipo de gênero de filme ou seriado, ok? Vamos lá, próxima pergunta então. A próxima pergunta que vocês mandaram é: a mensagem que um filme ou seriado passa é importante? E como identificá-la? Com certeza é importante. Você tem que entender que não existe nada neutro neste mundo, nada sem valor moral envolvido. Então, sempre que assistimos um filme ou um seriado, quem se propôs a escrevê-lo, o roteirista, por exemplo, tem sua visão de mundo, tem suas crenças, tem suas ideologias, e a partir disso que ele escreve. Então, assim, hoje, só para você ter uma ideia, grande parte dos filmes e seriados, eles exploram o quê? O sexo, exploram a violência, exploram a linguagem obscena, e muitos estudos mostram que o ser humano é exposto às mídias a milhares de atos violentos, obscenidades e cenas imorais todos os anos. Mas qual que é o problema? Essas cenas, elas são tratadas como moralmente erradas, mas não dentro de um contexto. Não, na verdade, sim. Na verdade, deixa eu corrigir aqui. Elas não são tratadas moralmente erradas em seu contexto. Então, isso tem gerado um grande impacto na sociedade que perdeu a noção do que é certo e do que é errado, do que é verdade, do que é mentira. Então, vou dar um exemplo para você. Violência e imoralidade sexual é resultado da queda em pecado. Beleza. Só que nem todos os relatos de sexo e violência são imorais. O que determina a imoralidade é justamente o contexto. Então, o contexto em que a violência, em que a sexualidade é demonstrada, é que determina se a sua narrativa é destrutiva ou redentora. Então, vou dar exemplo para você do filme Sexta-feira 13, Pânico, A Hora do Pesadelo. Não são apenas atos de violência detalhados nesse filme que fazem com que eles sejam prejudiciais. O problema é que tais atos fazem parte de uma visão nihilista do mundo, ou seja, quem se propôs a escrever esses filmes tem uma visão nihilista da vida. O que a visão nihilista influencia? Aí você vai ver isso muito claro no filme, que apenas os fortes sobrevivem. E aí você vai ver que nesses filmes nós vemos a banalização do assassinato. O assassinato é banalizado e os detalhes diabólicos em que acontece o sexo e a morte, eles são tratados como apenas um enredo do filme.
né? Eles são descaracterizados do seu aspecto moral. E às vezes nós assistimos e gostamos de ver, por exemplo, né, o Jason com a faca cortando a barriga de uma pessoa. Nós consumimos isso e achamos legal. Então, a desvalorização da vida nesses filmes ocorre quando se mostra o mal como algo divertido. Quando alguém se propõe a escrever um filme, por exemplo, né, a Sexta-feira 13, a Hora do Pesadelo, né, o Fred Krueger, né, a ideia por trás desse filme é mostrar que o enredo é um assassino matando todo mundo. Então, a diversão é você ver como que as pessoas vão morrer e que hora que elas vão morrer e a forma que elas vão morrer. Né? Jogos Mortais é um exemplo claro disso. Né? Nós ficamos assim assistindo pensando, nossa, qual vai ser o próximo jogo e como é que essa pessoa vai morrer. Então, nós temos que entender que o contexto determina se a forma que a sexualidade é demonstrada ou a violência é demonstrada é redentora ou destrutiva. Deixa eu dar um exemplo para você aqui de forma redentora. Vamos pegar aqui pelo menos 3 filmes. A Lista de Schindler, Coração Valente e Resgate do Soldado Ryan. Todos esses filmes representam brutalidade, mostram brutalidade. Só que no contexto que acontece, no contexto em que é demonstrado isso nos filmes, acaba tendo uma mensagem redentora. Então, assim, a revelação que esses filmes nos trazem é que a humanidade do homem em relação ao próximo aponta para uma resistência justa e santa no que diz respeito a tentar mudar aquela situação difícil em que os personagens estão vivendo. Então, a Lista de Schindler, por exemplo, é um homem que resolve, isso é baseado em fatos reais, ele resolve utilizar-se do seu poder para salvar judeus que estavam sendo assassinados, mortos na época do Holocausto. Então, outro ponto importante que temos que falar aqui, para destacar, é que as ideias dos pensadores acadêmicos são filtradas pela arte mais requintada em primeiro lugar. Depois afetam a arte popular e somente então são consumidas pela massa. Então, constantemente nós assistimos filmes e seriados que estão injetando em nossa mente, em nosso coração, através dos nossos olhos, através daquilo que nós ouvimos e vemos, todos os tipos de crenças filosóficas. Então, para você identificar essa mensagem, você tem que assistir um filme de forma crítica. Você tem que levantar questionamentos, você tem que pesquisar sobre o roteirista, você tem que entender sobre o que ele escreveu, o que o motivou a escrever aquele filme. Então, assim, antes de assistir o filme, você tem que levantar um monte de informações para que você possa ir para frente da tela municiado para que você não seja enganado pelas mentiras que são apresentadas em muitos filmes através de mensagens conscientes ou inconscientes dos roteiristas. Então, conhecendo a história, conhecendo os pressupostos aí do roteirista, conhecendo os pressupostos por trás da empresa, né, ou do estúdio que gerou aquele filme, você vai dar um grande passo para poder identificar a mensagem por trás do filme e dos personagens. Próxima pergunta, vocês mandaram aí. É prudente dizer que os filmes e seriados são do diabo e o saudável é deixar de assisti-los? Não, porque o diabo é um usurpador da criação de Deus. O diabo nunca criou nada. Na verdade, o que o diabo faz é distorcer a direção daquilo que Deus criou. E isso também se aplica a filmes, se aplica a cinema, se aplica a seriados. Então, o cinema, o seriado, estão dentro da esfera da arte. E a arte, queridos, é um dos meios dados por Deus para que possamos expressar a nossa humanidade. Então, a criação da arte, embora prejudicada ou imperfeita, reflete a criatividade e a beleza do Criador. Então, rejeitar completamente qualquer tipo de arte é rejeitar a imagem de Deus na humanidade. Então, é fato que nós somos caídos, né, somos pecadores, que a nossa imagem e semelhança de Deus ela foi afetada, assim como a arte que nós produzimos também é afetada pela queda, mas nós continuamos sendo seres criados à imagem de Deus e, portanto, nossas criações continuam a refletir o nosso Criador. Então, a alienação nunca é o caminho mais saudável e equilibrado da vida cristã no que diz respeito a filmes e seriados. Então, caminhar por este caminho, né, trilhar este caminho, é deixar de experimentar a beleza, a verdade de que Deus, mesmo assim, mesmo que o artista não queira mostrar, a beleza de Deus se revela no filme. Então, Francis Schaeffer dizia assim, que a imagem de Deus se revela na arte
mesmo que o artista procure escondê-la. Há uma frase que muitos dizem que foi Agostinho que disse, que ele falava que toda a verdade é verdade de Deus. Então, se um filme, mesmo que de forma inconsciente, mostra uma verdade, aquela verdade ela proveio de Deus. E aí você, então, assistindo um filme, você entra em contato com isso. Então, não é prudente dizer que filmes seriados são do diabo, não, tá bom? Porque está dentro da esfera da arte, nós cremos que Deus nos deu um mandato cultural e dentro do mandato cultural existe desenvolvimento de arte, beleza? Vamos para a próxima pergunta, então, que vocês mandaram. O que devo procurar na hora de escolher assistir um filme ou seriado? Boa pergunta. Nós temos alguns pontos que eu quero levantar com você aqui para te ajudar. Primeiro, pontos de conexão entre a vida cristã e a sociedade, entre evangelho e cultura. Por exemplo, milhões de pessoas assistiram Vingadores. Isso aqui abre um excelente ponto de contato para você poder evangelizar. Às vezes, através de uma conversa sobre o filme que a pessoa assistiu, né, você consegue começar a mostrar para ela que, de fato, nós também temos um inimigo. Né? Os Vingadores lá lutavam, se não me engano, contra o Thanos, né, o último episódio que teve. Né? Isso é um ponto de contato para você falar que nós, cristãos, nós lutamos com um inimigo muito mais poderoso do que o Thanos, que é o pecado. E que, diferente do filme em que os super-heróis, né, são fortes, são isso e aquilo, né, mas eles morrem, eles fracassam, eles falham, nós temos um Cristo Jesus que veio para a remissão dos nossos pecados, para nos salvar de inimigos muito mais ferozes do que o Thanos. Então, assista tendo essa ideia, né? Procure vendo um ponto de contato aí entre o evangelho e cultura. Segundo, observe se esse filme não contraria de forma proposital e acentuada a verdade. Existem filmes que distorcem a verdade o tempo inteiro. Né? Então, é o tipo de filme que é difícil você assistir porque você entende que aquele filme o tempo inteiro está distorcendo a noção da realidade no que diz respeito à verdade. Terceiro, analise se a existência de Deus é ignorada. Filmes que ignoram a Deus ou o lado espiritual da humanidade são muito mais desonestos do que aqueles filmes que atacam a Deus. Porque, assim, quando um filme ataca a Deus ou tenta redefinir Deus, pelo menos no filme há uma menção da existência de Deus, certo? Mas quando ignora, dá a impressão de que Deus não existe, é irrelevante, fora da realidade, essas histórias elas acabam sendo prejudiciais como um todo. Tá bom? Então é melhor você analisar se esse filme é preferível um filme que ataca a existência de Deus, porque pelo menos pressupõe que Deus existe, do que um filme que ignora a realidade de Deus. Procure também, quarto, avaliar o filme como obra de arte, perceba a beleza na fotografia, nas músicas, na história bem construída, na produção bem realizada, tá bom? Assim, assista não apenas como espectador, mas como um consumidor. E como consumidor, você tem gostos. Né? Você vai reclamar se você pede o sanduíche e ele vem com... Alguém colocou açúcar nele. Você fala, não pedi sanduíche com açúcar. Né? Eu pedi o sanduíche salgado. Né? Ou você fala assim, olha, essa Coca-Cola aqui veio sem gás. Você, como consumidor, você tem percepções críticas. Então, vá assistir um filme com essa ideia de que você vai apreciar a arte como um todo. Ok? Vamos para a próxima pergunta, então, que vocês mandaram? Pastor, quais diretrizes devo seguir para analisar filmes ou seriados? Primeiro, não precisamos ter medo de ser desafiados. A nossa visão de mundo, nossa cosmovisão cristã, não precisa ter medo de ser desafiada através dos filmes e seriados que contradizem a nossa cosmovisão. Então, nós devemos lidar com a cultura discernindo a verdade e o erro na arte que irradia o esplendor caído. Então, o Brian Godawa, em seu livro Cinema e Fé Cristã, que é muito legal esse livro, se você quer ter uma percepção muito do que eu estou falando aqui, eu li nesse livro, aprendi desse livro, e se você quer ter uma percepção mais aprofundada desse assunto, leia esse livro. Se você ler esse livro, você nunca mais vai assistir filme como você assistia antes. Então, o Godawa nos ajuda nesse ponto, e aí ele nesse livro ele faz algumas perguntas que nós podemos fazer, que nos ajudará como diretriz para analisar um filme ou seriado. Então ele vai dizer o seguinte: esse filme ensina de forma apropriada a exposição do mal? Quais são o contexto e as consequências da representação da iniquidade? Serve para revelar o aspecto humano ou não? O filme celebra o mal ou o condena? O pecado é mostrado como um fim em si mesmo ou apenas como parte de um quadro maior
que leva à redenção. O filme exagera nos detalhes ou estes são necessários para enfatizar a seriedade do nosso comportamento. Então, assim, essas são perguntas que nos ajudarão, e aí o Godawa fala, a não ser glutão e nem anorexo culturalmente falando. O que é glutão? O cara que consome tudo quanto é filme e seriado. Então, ele não tem qualquer senso crítico para dizer se um filme é bom ou ruim. Porque colocar na frente dele, ele vai engolir. Então, não pergunta, não faz questionamentos, ele apenas senta como espectador e aquilo tudo vai derramando na cabeça dele, no coração dele, e aí o resultado, infelizmente, é uma vida de pecado. Ou anorexo. Anorexo cultural é aquele que vai vir na alienação. Não, é do diabo, nada é bom, não quero assistir nada, e aí culturalmente ele acaba ficando extremamente fragilizado porque não tem esse ponto de contato com a cultura em que vai ajudá-lo em alguns momentos, a apresentar o evangelho para esse mundo caído. Ok? Próxima pergunta, então, vamos lá. Vamos aí na pergunta. Vocês perguntaram aí. É correto assistir filmes e séries que têm uma classificação indicativa de idade inferior à minha, mas que mostram uma vida não cristã sendo posta em prática? Essa é uma boa pergunta. Olha só, e quando o filme, né, basicamente essa pergunta que foi feita, quando um filme, mesmo estando dentro da minha faixa etária, mostra práticas que não deveriam ser exibidas para um público daquela idade. Por mais que o sistema de classificação etária possa ser útil, é óbvio que em alguns momentos ele vai contra o crescimento em discernimento que os cristãos devem cultivar. Então o governo ele quer ter uma ingerência em determinar quais filmes as pessoas devem ou não assistir. Acredito que nesse ponto nós entramos na liberdade cristã, tá bom? Então assim, você tem que pensar se tais cenas estarão ou não afetando a sua espiritualidade. Então aqui eu vou fazer uma analogia que serve para todas as idades. Por exemplo, Deus permite o consumo de vinho por adultos, mas não seu abuso. Você vai ver vários textos no Antigo Testamento mostrando que existe uma conexão entre a vinda do Cordeiro e a celebração disso com vinho, né? O primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho. Efésios 5,18, não os embriagueis, né? Mas enchei-vos do Espírito. Então, ou seja, existe uma condição bíblica de que o uso do vinho pelos adultos não pode levá-lo ao abuso. Então, olha só, vamos pensar aqui o seguinte, muitos filmes, por causa do seu conteúdo, são direcionados a uma audiência madura, mas não deveriam ser vistos sem cuidado de reflexão, porque senão nós vamos nos tornar um glutão cultural. Então, deixa eu usar a analogia aqui do vinho, porque assim, um alcoólatra... Vamos pensar assim, que como um alcoólatra não toma bebida porque reconhece a sua fraqueza em relação ao álcool. Nenhum alcoólatra vai falar assim, eu tomo bebida porque eu sei que eu sou fraco. Não, ele nem percebe que ele está tomando a bebida. A fraqueza dele é tamanha, a necessidade dele é tamanha pelo álcool, que ele é induzido, ele é dominado pelo álcool. Então, assim, como espectadores, nós devemos conhecer as nossas fraquezas e evitar, então, certos filmes ou partes do filme que, de fato, vai afetar a nossa espiritualidade. Então, em vez de você exortar, poxa, que filme moralmente depravado, você tem que olhar para você e dizer o seguinte, olha, esse filme é feito por pessoas ímpias que não têm a mesma cosmovisão que eu. Então, eu posso muito bem, em determinado momento do filme, adiantar, né, pular aquela parte. Ou se você falar melhor, não, esse filme não me acrescenta mais nada, eu sou fraco, eu prefiro não continuar, porque se tiver outra cena tão explícita de sexo, de violência, de bebida, outra coisa, vai me fazer pecar, então eu prefiro desligar e sair. Então, essa eu acho que é uma resposta que te ajuda a pensar nisso, beleza? Vamos lá então para a próxima pergunta. Meus queridos, olha, vamos lá, muitas perguntas que vocês mandaram e vamos ver que algumas perguntas aí bem interessantes e boas. Posso ver os filmes com indicação etária maior que a minha? Aí a pergunta é meio que oposta da anterior. A resposta para você é melhor não. Essa classificação, né, por mais que às vezes nós entendemos que é uma ingerência do Estado, essa classificação indica que existem assuntos e cenas naquele filme que você ainda não tem maturidade suficiente para assistir. Então, às vezes, na companhia dos seus pais, né, se os seus pais estão ajudando você a julgar, ou se os seus pais acham que você tem maturidade suficiente acima daquilo que está sendo restringida, ok, sem problema, né?
Mas, se você está sozinho, eu acredito que o mais sensato é você seguir as recomendações, tá bom? Pode ser que exista algum assunto ali que você ainda não tem maturidade suficiente para entender, e aí você pode acabar sendo extremamente impactado por aquilo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Às vezes, uma criança lá de 10 anos assistindo um filme que é para pessoas de 18 anos, né? Aí a criança está lá assistindo e, de repente, passa uma cena que nem a pessoa que é adulta tem estrutura emocional para lidar com aquilo. Então, imagina o impacto que isso vai dar numa criança de 10 anos assistindo um filme que foi feito pensando em pessoas de 18 anos, tá bom? Então, é importante você levar isso em consideração. Você não tem maturidade suficiente para assistir aquele filme, então é melhor você não assistir, levando em consideração aí a restrição etária que foi colocada no filme. Apesar que essa restrição também ela é um pouco mentirosa, porque assim, vamos pegar o filme Os Vingadores, né? Pega a restrição lá de idade para assistir. Se eu não me engano, acho que é 12, 14 anos, né? Mas quantos assassinatos tem naquele filme? Milhares de pessoas morrem. Milhares. Então, se você parar para pensar, seria um filme indicado para maiores de 18 anos, né? Mas, então, para você ver como que essa classificação etária ela acaba sendo não tão restritiva e não tão... ela, em alguns momentos ela ajuda, né? Porque pode fazer você refletir que você não tem maturidade para assistir o filme naquele momento, mas, de um modo geral, grosso modo, ela acaba não ajudando e beneficiando muito no que diz respeito à maturidade necessária para assistir aquele filme. Pode ser um norteador, mas necessariamente não é aquilo que vai determinar se aquele filme é ou não para 18, para 20, para 12 anos, tá bom? Mas, então, meu conselho para você é, como nós não sabemos o que de fato tem dentro do filme, siga aí a restrição e não assista o filme pensando no bem espiritual e saúde emocional sua. Beleza? Vamos lá então para a próxima pergunta. Essa pergunta aqui é muito interessante. Pastor, eu assisti qualquer filme, dependendo do filme, influencia minha salvação? Sua salvação não, mas o processo de santificação sim. A salvação nós não perdemos, nós cremos, a partir das Escrituras, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós cremos que nenhum pecado é capaz de arrebatar a ovelha das mãos do bom pastor Jesus Cristo, como diz lá João capítulo 10. Entretanto, em nosso processo de desenvolver a salvação, que nós chamamos de santificação, o que nós vemos, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós consumimos, o que nós assistimos, tem impacto sobre a nossa espiritualidade. Por isso, eu digo para você assim, você ficar exposto constantemente à nudez, violência, a linguagem ofensiva, isso vai afetar de forma distintamente diferente a sua vida. Então, é verdade que alguns filmes, né, em alguns contextos, fazem uso de palavrão que não nos incomoda. Um exemplo disso, filmes de guerra. Né? Pelo contexto, eu creio que era comum soldados usarem aquele tipo de linguagem. Contudo, quando existem exageros, né, em contextos em que existe uma distorção da criação, isso tem que nos incomodar. Então, por exemplo, um filme que se passa no ambiente em família. Sinceramente, num filme desse, palavrões não podem ser tolerados, né? A gente tem que entender, então, e como eu falei para vocês, o contexto em que esse tipo de malignidade é exposta determina em muito se tem um aspecto redentivo ou destrutivo. Então, assim, não afeta a minha salvação assistir filmes que muitas vezes vão blasfemar contra Deus, vão ofender Deus, né? Por exemplo, você pega o filme lá Noé, né? Ou Moisés, que Hollywood lançou. Infelizmente, é uma leitura e explicação horrível da palavra do Senhor, porque inventam coisas que não existem ali. Então, eu posso muito bem assistir esse filme, e aí vou ter um parâmetro de quão distante Hollywood está da verdade bíblica. Porque eu não posso esperar a fidelidade bíblica de Hollywood, porque Hollywood não vai me dar essa fidelidade bíblica. Então, ver um filme como esse me faz enxergar o seguinte, olha, quão distante da Bíblia eles estão. Beleza? Então, afetar a salvação não, mas a santificação sim. Ok? Vamos para a próxima pergunta, então. Pastor, a cosmovisão do roteirista é importante? E dos personagens? É importante. Os produtores desejam influenciar o público por meio dos valores dos personagens que interpretam no cinema ou seriado. Então é importante você pensar que o entretenimento é uma forma fácil de reforçar certos valores em detrimento de outros. Isso porque, olha só, quando você está sentado num sofá, né, ou numa cadeira confortável de cinema,
tomando a Coca-Cola gelada, com baldão de pipoca de lado, né? Nós baixamos a nossa guarda e o nosso critério racional de julgamento é substituído pela experiência que nós estamos desfrutando. Então, por exemplo, um cineasta pode pegar algo inerentemente ruim, e transformá-lo em humor, e depois disso nós assistimos e damos risada da malignidade do ato. Então, muitos personagens do cinema, pela forma que os personagens vivem, falam, influenciaram muitas pessoas na sua forma de agir. Então, por exemplo, ao longo da história você vai ver aí vários atos de violência causados por pessoas que estavam imitando personagens de filmes ou seriados. Então, eu digo para você que a cosmovisão do roteirista é importante, sim. Tá bom? É importante você saber, porque como eu citei anteriormente, filmes, por exemplo, Sexta-feira 13, né, A Hora do Pânico, a visão niilista. Então, eu estava lendo um artigo sobre aquele filme Poço, e aí o filme Poço, você fala, nossa, que filme sem sentido, elevador descendo, né? Negócio de comida lá, as pessoas se matando e tal. Mas o roteirista, ele explica por que ele escreveu aquele filme. Né? Então, assim, não é um filme que surgiu da cabeça do cara. É reflexo da cosmovisão que ele tinha, de como que ele enxerga o mundo, de como que ele enxerga como que a sociedade se divide, a briga que existe na sociedade por comida, por poder, por posse, né? O egoísmo. E isso levou ele, então, a escrever o roteiro e fazer o filme, ok? Então, há uma importância, sim, você saber a cosmovisão dos personagens e a cosmovisão também dos roteiristas. Vamos para a próxima pergunta, então. A próxima pergunta, quais os perigos que estamos expostos a assistir filmes e seriados sem uma análise bíblica, sem uma análise crítica? Vou levantar alguns pontos para você. Primeiro, distorção da realidade. Você ser levado a pensar que a realidade dos filmes é a verdadeira realidade. Então, uma realidade em que existe graça naquilo que deveríamos chorar. Noções de amor, que é uma distorção do propósito de Deus para o amor. Então, aí nós corremos o risco de sermos influenciados por isso. Tá? Então, eu dei 2 exemplos aqui, que você às vezes vai dar risada pela forma que alguém morreu. Né? Eu lembro aquele filme Premonição, né? Confesso para você que assistir aquele filme, você ficar torcendo para ver quão criativa é a mente do roteirista em nos apresentar formas diferentes de morrer. Então, você vai ver assim, que o roteirista ele elabora toda a dinâmica do filme gira em torno do quê? De como que as pessoas vão morrer. E o que traz entretenimento para nós? É ver quão engenhosa é a mente humana para pensar naquilo. A mesma coisa de Jogos Mortais. Né? É mostrado ali a inteligência pervertida do homem em criar jogos para que as pessoas morram. E nós acabamos nos envolvendo e torcendo para que, de fato, seja uma morte cruel. Né? Então, é complicado. Distorção de valores. Né? Eu vou dar um exemplo para você. A Casa de Papel rendeu milhões aí de dólares, né? Rendeu audiência aí para Netflix estrondosa. O filme conta a história de quem? Ladrões de bancos. Eles são apresentados como os heróis da história. Então, assim, o seriado, moralmente falando, constrói a história para que possamos assistir e torcer pelos bandidos. E olha, eu digo para você, 99% dos filmes nos levam a pensar e torcer pelo mal. Tá? Eu, por exemplo, posso trazer aqui para você seriados. Né? Tem um seriado que eu assisto que chama Ozark, que mostra a dinâmica de uma família lavando dinheiro para o cartel. E você vê assim, em determinado momento, você entra num conflito ético-moral, porque você acaba torcendo para que o cara consiga enganar a justiça, a polícia, o FBI, consiga enganar os outros traficantes. Então, você acaba sendo, de certa forma, assim, sendo levado por aquilo que você está consumindo a torcer pelo mal e não pelo bem. Então, o seriado A Casa de Papel, bem como outros, né, filmes que seguem esse enredo, reflete a nossa sociedade que aprecia o mal. Então, nós torcemos pelo errado e condenamos o certo. E aí é interessante porque, assim, pense num filme em que o herói do filme é um bandido, é um ladrão. Se no final ele é preso, perdeu a graça. Nossa, sério? Nossa, pensei que ele ia ser tão esperto assim, a ponto de enganar todo mundo, mas ele acabou preso. Por quê? Porque nós estamos já com a distorção dos valores, achando que o mal tem que vencer
e não o certo tem que sobressair. A outra coisa, nós perdemos o senso crítico. Então, outro perigo, né? A diversão e entretenimento é um forte inimigo que derruba nossas crenças e senso crítico. Então, basta você ir ligar a luz do cinema, né? Vamos dizer assim, a luz do cinema apaga, o telão acende, que vale tudo. Então, nós temos que tomar cuidado para não consumir filmes em demasia sem senso crítico. Enxergar o mal como diversão, né? Outro perigo, um dos problemas aí dos filmes e seriados é levar os espectadores, nós espectadores, a ver coisas degradantes e dizer, bom, isso foi ruim, mas tá bom, foi engraçado. Foi engraçado ver aquele cara sendo atropelado por um caminhão. Foi engraçado ver o cara dando um tiro na cabeça dele e explodindo. Foi engraçado, né? Então, assim, o humor está sendo pervertido, porque isso não é algo para rirmos. Só que qual que é o problema? Como ficou engraçado, nós damos risada, nós pensamos, se estamos rindo, ok, né? Você nunca ri de coisas ruins. Então, rir do pecado não faz ele menos inocente, mas apenas ilustra ainda mais o quão depravado nós somos. Quinto conselho que eu dou para você. Notar se a liberdade sobrepõe as regras. Muitos filmes retratam escolhas e decisões dos personagens que atacam as normas morais da sociedade. Por exemplo, apelo ao sexo fora do casamento, infração de trânsito, destruição de toda a cidade, Velozes e Furiosos, por exemplo. A pergunta que eu faço para você que assiste Velozes e Furiosos, quem paga os prejuízos causados por aquelas perseguições lá no trânsito? Quem paga? Alguém tem que pagar. Então, no filme, ninguém paga nada. As pessoas andam pela cidade destruindo tudo, né? E ninguém paga. Ou seja, ninguém vai chegar ali para cobrar a conta. Se você, por exemplo, pegar o carro aí, você não, que você é adolescente, você não vai dirigir, mas se eu pegar o carro, por exemplo, bater no poste e derrubar o poste, vai chegar a continha na minha casa lá do poste que eu tenho que pagar, meu amigo. Então, ninguém destrói nada sem que a conta chegue. Nos filmes, nós não vemos isso. O que nós vamos ver no filme, por exemplo, outra ideia de que a liberdade sobrepõe as regras, né? Em alguns filmes, você vai ver que a pessoa virgem é retratada como embaraço, motivo de chacota, e não algo notável e louvável. Então, para você ver como que a liberdade, em alguns filmes, sobrepõe as regras. Sexto critério para você analisar. Pensar que pode assistir um filme sem ser afetado por ele. Muitos dizem, pastor, é apenas um filme, isso não me afeta. Essa afirmação é usada para justificar um filme questionável que você está assistindo, tá bom? Então, assim, você pode falar assim, pastor, aquele filme ali tem apenas algumas cenas de nudez, isso não me incomoda. Mas deveria te incomodar, deveria te incomodar. Então, dizer que um filme não te afeta é tolice. Porque, por exemplo, assistimos comédia para o quê? Para rir, terror para sermos assustados, assistimos comédias românticas para alimentar nossa idolatria pelo amor romântico. Então, eu quero que você perceba como que apenas o gênero do filme já mostra como que o filme te afeta. Então, perceba que a própria razão de levar a ver um filme, ela pode ser afetada, e ela é afetada. Então, você acha que, vamos pensar aqui, que os cinemas usam um sistema de som, né, que te envolvem, coloca você numa tela gigantesca. Por quê? Porque o que o cinema quer causar impressões fortes em você. Então, para te levarem para outro mundo, para te levar para uma jornada, ele faz você esquecer que você está sentado em uma poltrona ali por 2, 3 ou 4 horas. Então, se alguém falar que o filme não afeta, esse precisa... eu vou dizer para você o seguinte, para de assistir filme. Porque, de fato, te afetou tanto que a sua mente está cauterizada. Filme nos afetam, sim. Então, esses aí são alguns perigos que nós devemos tomar na hora de assistir alguns filmes e seriados. Próxima pergunta, estamos aí caminhando já para as últimas perguntas. É certo assistir uma boa série com algumas cenas explícitas e tentar absorver só aquilo que edifica? Não. É errado. Porque um filme que explora a sexualidade humana de forma imoral deveria incomodar o espectador, ainda mais sendo um cristão. Por isso, se você é um cristão e você não vê problema algum em assistir filmes e seriados que exibem cenas explícitas de sexo, a corrupção sexual de homens e mulheres, sua espiritualidade está em frangalho e sua mente cauterizada. Quero citar um texto aqui de Efésios 5, versículos de 1 a 4, para você ver que Paulo fala que tem coisas que não são dignas nem de mencionar, quanto mais praticar ou assistir.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus e aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. E o texto segue Paulo falando sobre promiscuidade, sobre outros tipos de pecado. Então, olha só. Se a Bíblia está falando para você nem mencionar essas coisas, quanto mais você assistir. Então, por outro lado, você também pode começar a ver um seriado ou filme, perceber que ele tem ele não tem qualquer exploração da sexualidade, contudo, em alguns momentos do filme, exibe a mentira ou o mal em excesso. Nessas horas, você pode adiantar o filme ou você pode desligar. Então, sempre que acontecer uma distorção da criação, como nudez, violência, linguagem ofensiva, mesmo que você não fraqueje em nenhuma área da vida ao ver isso, tome cuidado ao quanto você se expõe a isso. Texto lá de Jesus em Mateus 26, 24, e já orai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. Depois, 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, assim, geralmente, nós tememos o resultado do pecado, mas não entrar em tentação, tá bom? Então, eu digo para você assim, que material inflamável precisa ser conservado longe do fogo. Então, se a nossa carne é fraca, você vai lá, colocar um filmezão lá em que aparece uma mulher despida, um homem despido, toda hora tem cena de sexo. Lógico que não. Então, o mais saudável para você nesse momento é que você ou não assista mais esse filme seriado, ou você desliga. Eu vou confessar aqui para você que, por exemplo, aquele seriado Games of Thrones, eu não assisti. Eu comecei a ver, acho que no primeiro episódio, segundo episódio, eu já falei, não dá para assistir. Cenas explícitas de sexo, de violência, né? Então, você tem que analisar, entender que nós não somos tão fortes assim quanto nós pensamos, tá bom? Próxima pergunta, vamos lá. Por qual motivo os filmes cristãos não são tão bons? Concordo com você. A maioria dos filmes evangélicos eu não assisto, não gosto mesmo. Acho que são ruins. Tá? O John Perritt tem um artigo muito legal na internet que você pode achar, que ele fala sobre filmes. E o John Perritt é teólogo e também formado em cinema. Ele chama esses filmes de inspirados. São filmes produzidos aí por crentes, como, por exemplo, Desafiando os Gigantes, Quarto de Guerra, A Prova de Fogo. Eu confesso para você que esses filmes eles são feitos apenas para atender o público evangélico e não uma resposta evangelística, tá bom? E não é uma resposta evangelística, não é um filme que você faz para evangelizar, você faz para atender o público que é crente, tá? E esses filmes são explicitamente cristãos em seu conteúdo ou que têm conexões com o cristianismo de alguma forma. Então, assim, por alguma razão, os cristãos pensam que esses filmes captam o que Deus deseja que os filmes sejam. Os cristãos pensam assim, o filme só é bom se for filme evangélico. Deus quer que o cinema seja evangélico. Não, lógico que não, tá? Porque o nosso erro quando pensamos que os filmes têm que ser só evangélicos, filme bom tem que ser evangélico, nós não vemos, de certa forma, nós vamos pensar assim, poxa, pastor, o filme evangélico é bom porque nós vamos ver uma ausência de depravação na tela. E quando não temos depravação na tela no filme, nós estamos redimindo o que o pecado distorceu na arte cinematográfica. Na verdade, há apenas uma solução para redimir aquilo que é pecaminoso no cinema, no seriado, na igreja, em qualquer lugar, que é justamente a redenção em Cristo. Então, geralmente, também esses filmes cristãos, no meu entendimento, são ruins porque as histórias são ruins, fazem caricatura da vida real. Você percebe isso naquele filme Deus Não Está Morto, né? Filme ruim mesmo, ruim, péssimo. Digo assim, péssimo mesmo. Aí é seu gosto. Pode ser que você tenha amado esse filme, mas eu particularmente não gostei. Por quê? Todo mundo no filme que não é cristão tem atitudes imorais. Mas os crentes não. Os crentes no filme, né, são educados, são bons, são os melhores. Você pega lá no filme lá o rapazinho, lá o jovem que está na faculdade, na boa. Né? O professor fazia uma pergunta num dia, desafiava ele, no outro dia ele fazia umas apresentações de slide, eu falava, meu Deus do céu, como é que o menino estudou durante um dia todas as matérias da faculdade,
Aí não teve que estar para responder ao professor e fez essa apresentação. Então, assim, é mostrado o professor como o mauzão da história e o aluno ali como bom, né? Então, digo para você assim que não é eu acho que não capta a essência do que de fato é a vida na sua realidade e os dilemas que nós cristãos enfrentamos. Então, geralmente esses filmes, no meu entendimento, eu penso assim que eles têm um ar de triunfalismo, né? O que é um ar de triunfalismo? Os diretores dos filmes inspirados, né, pesam a mão no final feliz e fazem vista grossa ao mal. Porque no final tudo dá certo, desde que você esteja do lado certo do filme. Ou seja, se você for cristão. Se você não for cristão, vai dar tudo errado. Né? Desafiando os Gigantes é assim. O cara, quando era crente, o time dele era o pior time do mundo, o carro não pegava, a esposa não engravidava, a casa fedia. Né? De repente ele se converte, ele ganha um carro novo, ele ganha uma caminhonete, lá do nada, lá ele ganha uma caminhonete. Ele ganha o quê? O time dele não perde mais nada. O time dele não perde, o time dele ganha, né? Acontece milagre lá do homem levantando a mão. Acontece tudo de bom, né? A esposa que não podia engravidar passa a engravidar, a casa dele estava fedida, ele descobre que estava fedendo. Então, ou seja, a vida do cara muda. E assim, convenhamos que, mesmo sendo cristão, seu carro vai quebrar, sua esposa pode ficar sem engravidar, seu time vai perder a final de campeonato. Né? Então, esses filmes, o que eu digo para você é que, como cristão, nós precisamos perceber também que nem todas as manifestações ou representações de maldade que aparecem na tela são ruins. Né? A depravação pode ser apresentada para mostrar seu efeito negativo. Então, eu vou dar um exemplo para você daquele filme A Perseguição. Filme ruim também, viu? Filme ruim, que é do Liam Neeson. Né? No filme, tem um vocabulário pesado, né? O ator principal, Liam Neeson, ele blasfema contra Deus. E como cristão, é claro, nós não aprovamos, nós não gostamos de ver blasfêmias contra Deus. Só que nesse filme a blasfêmia é retratada de uma forma negativa, porque o ator principal, o ator lá que o nome dele é Otaoye, uma coisa assim, nega a existência de Deus e brada que resolverá tudo sozinho. Ele fala, olha, não acredito em Deus, vou resolver tudo sozinho. Sabe o que acontece? O avião dele lá cai, né, no meio do Alasca, se não me engano, aí os amigos discutem, ele fala, não quero a ajuda de Deus, vou resolver tudo sozinho. Resultado, ele acaba sendo levado para um covil de lobos e o final do filme, há um spoilerzinho aqui, dá a entender que ele morreu sendo atacado por aqueles lobos. Então, esse filme mostra o que acontece quando tentamos viver a parte de Deus e corretamente mostra que a nossa rebelião a Deus nos leva à destruição, à morte. Então, em suma, os filmes evangélicos, em sua maioria, refletem o estilo de vida da comunidade dos atores, diretores, produtores e roteiristas e não do país ou do mundo como um todo. Então, eu digo para você que não gosto de filme evangélico por conta disso, porque ele é feito para evangélico e não tem um caráter evangelístico de forma nenhuma, tá bom? E às vezes acaba passando uma visão equivocada do que de fato é o cristianismo. Vamos lá para a próxima pergunta, então? Estamos caminhando aí para as últimas perguntas, tá bom? Existe algum padrão bíblico para eu poder escolher um filme ou seriado? Sim. A fonte suprema do que define o que é certo, errado, bom ou ruim é a Bíblia. Então, sem a definição de Deus do que é bom ou mal, ruim ou péssimo, não há diferença entre atos diabólicos dos ladrões da Casa de Papel e os atos do Homem-Aranha, por exemplo. O Homem-Aranha vai tentar salvar a humanidade. Né? Aí você fala assim, por que nós gostamos de Homem-Aranha e por que é um exemplo a ser seguido? Porque existem valores morais no ato heróico dele de salvar a humanidade. Então, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, somente a Bíblia providencia um padrão objetivo justificável para fazer julgamentos morais que vão além do nosso achismo e opiniões pessoais. Então, deixa eu mostrar para você aqui três coisas que você pode pensar ao assistir na hora de você escolher um bom filme. Aprecie os filmes com moderação e equilíbrio. Né? Cremos que as impressões digitais de Deus estão em cada centímetro quadrado da criação. Isso inclui filmes. Deus fala conosco através dos filmes e seriados. Devemos entender que não é um diretor ou um ator que irá impedir isso. Tá bom? Como eu falei, a verdade é a verdade de Deus. Então, se um ator, em algum momento, fala alguma verdade, provém do Senhor. A verdade de Deus pode ser enxergada em qualquer filme, por isso devemos apreciar a arte, assistindo e desfrutando da verdade de Deus encontrada nos filmes. Então, sejamos cautelosos nas áreas que lutamos, examinando o nosso coração, mas sem se abster de algo que pode nos levar a adorar nosso Deus mais plenamente. Segundo, esteja sempre vigilante. Devemos lutar contra a tendência de desligar nossas mentes
assim que o filme começa a rolar na tela. Então nós não podemos ficar desapercebidos aos erros e mensagens que os filmes passam. Podemos achar que o mal é o correto só por causa daquele personagem que era o mais importante do filme e que nós gostamos dele, tá bom? Terceiro, usar a Bíblia como lente para você avaliar a cultura e o filme. Então, nossa tendência é pensar que aquilo que os filmes e seriados passam é a lente para vermos e relacionarmos com a cultura. Por exemplo, filmes e seriados exploram adultério, traição, criminalidade, sexo exagerado, né, homossexualidade, e tendem a passar a mensagem que isto é aquilo que é normal para a sociedade. Contudo, é a Bíblia que ilumina os filmes e não o contrário. Então, é a Bíblia que mostra o que está errado e o que está certo nos filmes. Ok? Vamos então para a última pergunta de hoje, e aqui nós finalizamos a próxima pergunta. É possível o cristão se envolver em produzindo bons filmes e seriados sem serem diretamente evangelísticos? Acredito que sim. Mas eles precisam primeiro entender o que significa arte cinematográfica e que ela necessariamente não deve ser usada para fins evangelísticos. Nós não podemos cair no erro de criar um gueto cultural gospel, né, com versões gospel de tudo que há no mundo. Então, você tem as músicas gospel, você tem a roupa gospel, você tem a brincadeira gospel, você tem o ficar gospel, você tem a festa do farol gospel. A pessoa pensa, deu o nome gospel já é evangelístico. Não é. Então, nós não podemos cair no erro de criar esse gueto cultural. Além disso, nós não precisamos sucumbir à tentação e pressão de justificar a arte promovendo filmes que, na verdade, são imitações nada criativas, superficiais e ruins da realidade. Então, nós não precisamos fazer de um filme, por exemplo, uma arma evangelística, né? Um filme como expressão de arte deve ser produzido para o prazer e um enriquecimento da sociedade, como uma expressão cultural, com desenvolvimento de cultura. Então, a reforma, uma das bênçãos da reforma, a reforma libertou os homens e mulheres cristãos para que eles pudessem seguir com dignidade e respeito o seu chamado ou as suas vocações no mundo sem ter que justificar a utilidade desse chamado à igreja ou às missões. Então, até mesmo nós, cristãos portadores da imagem de Deus, assim como nós possuímos vocações, mas também quem não é cristão possui vocações que Deus deu a eles para exercitarem nesse mundo. Então, um sapateiro um dia perguntou para Lutero, né? Lutero, agora eu me converti, o que eu faço agora com a minha profissão? Aí Lutero falou assim, vá, faça um bom sapato e vendam pelo preço justo. Então, Deus se agrada da nossa atividade comum e fiel neste mundo e nossas vocações são máscaras de Deus para servir a Deus e ao próximo. Isso também inclui aí o cinema. Então, o Hans Huckmacher, né, dizia que a arte não precisa de justificativas, não precisa de justificativas. A arte está no escopo da criação e não da redenção. Ou seja, ela é um empreendimento puramente humano, secular e para a glória de Deus. Então, como que eu entendo que o cristão deve se envolver? Primeiro, entendendo que você não precisa fazer daquele filme uma arma de evangelização, mas você pode usar esse filme para mostrar, através de uma mensagem no aspecto criação, queda e redenção, né? E quase todos os filmes têm esse aspecto de forma implícita. Existe o herói que é chamado, que é vocacionado, ele sai numa jornada para que lá no final ele consiga finalizar de forma correta tudo aquilo que ele desejou. Ok? Vamos então pedir para o Diego mudar para outra câmera aqui. Nós vamos terminar então. Vamos lá. Beleza? Então aí, hoje foram essas perguntas que vocês mandaram. Se você tiver alguma dúvida do que nós falamos aqui, não deixe de me mandar a pergunta. Pode ser aqui mesmo pelo chat, né? Ou você pode me mandar também pelo WhatsApp, ok? Então hoje nós encerramos nossa próxima pergunta, que foi sobre seriados e filmes. E eu espero que, de certa forma, tenha ajudado você nas suas dúvidas e que tenha dado um norte para você aí sobre como você deve agir nas próximas vezes, se colocar diante de uma tela para assistir um filme, beleza? Então, no mais, Deus abençoe vocês, tenham todos um excelente restante de noite e que o Senhor continue abençoando a sua vida. E valeu, galera, até a próxima!